Mas isso que você estava falando, né, Bruno? Eu também já senti bem mais no passado, né? É, E às vezes era para qualquer caminho espiritual. Por exemplo, assim, na hora de sair para a missa, aí acontecia uma coisa, alguém ligava, não dá para você sair agora, aquela coisa assim, né? E é de aham. tentar te bloquear para a evolução mesmo. E como é que você foi lidando com isso ao longo do tempo, cara? Depois que eles descobriram que eu era mais teimoso que eles foram desistindo. Mas isso também, Foi um pouco por aí. mas imagino que foi um processo longo, ou Longo, bem longo. Sempre é, né? Nunca mudança nunca é degraus, né? Sempre é uma rampa que sobe bem devagar. é verdade, é verdade. Só que eu fico mais chateado quando é com os filhos, né? Mexe comigo, mas não mexe com meu filho, né? Mas faz parte, né? Faz parte. E faz parte da evolução dele, né? Aí, se você Exatamente. entende assim, você entende. Não é por minha causa. Ele também tem os aprendizados dele, né? E daí a gente fica bem mais light, assim, de que aconteceu, mas não é porque eu estou fazendo uma busca. É porque ele também tem a questão dele aprender, né? Exatamente. E é uma multiplicidade de causas para vários fins. Ele quebrou a perna, quebrou o fêmur numa girando, assim, ele fez um parafuso no final de 2019. E aquilo, no momento que ele quebrou o fêmur, eu fiquei, cara, mas por que isso está acontecendo? Eu fiquei completamente revoltado. Aí, mas também não durou muito. No dia seguinte, assim, eu já entendi. Eu falei, não, cara, entendi. Era algo que ele tinha a resgatar com ele, era algo que eu tinha a aprender, algo que a escola tinha a aprender. Então, assim, é uma multiplicidade de causas para diversos fins, né? É, Cada um na sua jornada. E de fato, a gente tende a achar que a gente, às vezes, é o centro de tudo, é o centro de atenção. Não, isso está acontecendo porque eu estou querendo fazer alguma coisa e não querem que eu faça. Ah, é, isso está acontecendo. Imagino que, sim, também, mas não somente. Né? Não somente isso, é uma multiplicidade de causas, né? é bem por aí. Mas não, eu lembro que quando ele quebrou a perna, eu sofri para entender isso, assim, sofri, foi duro entender que, opa, cara, peraí, sabe, não é assim. Não, é isso mesmo. Eu não vou chegar nesse ponto hoje, porque isso já é egocentrismo, né? Eu vou chegar até no egoísmo. Mas Aham, depois a gente pode falar um pouco mais sobre a reflexão que eu vou fazer, que eu vou chegar até no egoísmo. Mas o além disso, que seria o egocentrismo, né, que é o que você está dizendo, né? Eu me acho o centro de tudo e tudo que está acontecendo é porque eu decidi algo, né? é, É uma coisa meio paranoide, assim, né? De achar que eu tenho esse poder, né? Mas, e às vezes a gente tem que aprender pela dor mesmo, sabe? É difícil, a gente tem que aprender pela dor mesmo. Boa noite, Jordelei. Boa noite, meus nobres. Desculpe o atraso, mas o agito lá embaixo está grande, capaz de chegar lá embaixo e ter derrubado a casa. Mas fora isso, está tudo bem. Hoje temos a Andressa aí também. Andressa, não te vejo aí faz um tempo também já. Andressa? Ah, tudo bem? Beleza. ok. Então a gente pode começar, né, Bruno? Sim. Primeiro agradecer vocês o espaço, a confiança, né? Assim, entregar a palavra para alguém sem saber o que a pessoa vai falar é algo muito arriscado. Igual você entregar o teu carro sem conferir se a pessoa tem carteira de motorista, se a pessoa sabe dirigir, você, tá bom. Então, estão confiando em mim, vamos falar, né? E é uma coisa que eu tenho pouca oportunidade de falar, porque como o contexto do nosso grupo aqui não é um contexto científico, né? Não é um contexto acadêmico, formal, eu posso, de uma certa maneira, dar margem para coisas que nem sempre eu vou poder discutir no meu dia a dia, porque eu sou professor também em universidade e lá a gente tem, né, um foco do científico e que muitas coisas que a gente percebe, mas que a gente sabe que não é o contexto lá, a gente acaba calando, né? A gente acaba não se expressando. E o que eu vou falar, na verdade, é uma reflexão. Então, tem vários recortes que eu vou tentar fazer uma síntese desses recortes, né? Então, diferente dos outros colegas que já falaram, eu vou pedir para não ter perguntas no meio. Eu vou tentar fechar as ideias
e depois que fechar as ideias, aí a gente debate, né? Tem muita coisa que eu vou falar que não é estabelecido, que então talvez tem margem para outras pessoas contribuírem, e vão ver, assim, o desenrolar da carruagem aqui, né? E uma outra coisa é, assim, esse título, né, que eu coloquei, Defesas do Ego do ponto de vista do Dharma. Quem tem alguma familiaridade com essa questão do psicológico, né, de como as linhas psicológicas se desenvolveram, já perceberam que esse título é uma provocação. Por que é uma provocação? Porque Defesas do Ego é um conceito do Freud, que é o criador da psicanálise, né, e ele foi um cientista, ele era médico, ele era neurologista, né, e ele começou o estudo dele no hospital, bem formal, né, assim, com aquela formalidade acadêmica, publicar artigos e publicar livros, e ele, num ponto da teoria dele, que ele lançou que existe inconsciente, e na época foi um escândalo, porque o que eles conheciam na época era o consciente, né, aí ele bancou isso, existe inconsciente sim, existe libido em criança, e aí ele foi até um certo ponto que ele travou. Ele não conseguiu avançar e não conseguiu deixar os colaboradores dele avançarem, porque começou a ficar muito distante da ciência acadêmica. Então ele enrijeceu, e um dos colaboradores dele, que foi o Jung, que ele era psiquiatra, então também muito formal, também com uma formação muito acadêmica, né? Mas ele começou a perceber, existe algo para além dessa psicologia, psicanálise que a gente está desenvolvendo, e ele começou a encaminhar para entender, sim, existe um algo espiritual por trás dos fenômenos mentais, né? Existe um algo para além dessa única vida que a gente descreve na ciência, e foi aonde ele e o Freud romperam. Eles brigaram mesmo e cada um seguia seu caminho, né? Que foi quando ele propôs que existe karma, que existe dharma, que existem coisas, né, que estava para além da teoria psicanalítica do Freud. Então, quando eu falo assim, né, nós vamos ver as defesas do ego do ponto de vista do dharma, é uma coisa que se o Freud tivesse aqui, ele ia me cancelar o microfone, ia falar assim, você não vai falar mais porque isso não é o que eu defendo e o que existe, né? Isso é uma coisa que você está inventando da sua cabeça. E muito do que eu vou falar baseado em pensadores, né? Tanto espiritualistas como espíritas, como livros que já foram publicados, mas principalmente duas pessoas, e eu vou indicar os dois, todos os dois têm canal no YouTube, e todos os dois têm um estudo já vasto de psicologia e de espiritismo, né? Um deles é o Marlon Reikdal, ele é um psicólogo que nasceu em Balneário Camboriú e hoje está radicado em Londres, e ele é um estudioso da obra de Joana de Ângeles, né? Então, Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, ela, nos últimos anos, tem lançado muitos livros, muitos mesmo, na área de psicologia, mas com viés espírita, né? E foi falado pelo Divaldo que o plano dela quando ela for reencarnar, ela entrar na academia e lançar bases para uma fusão da psicologia acadêmica com o espiritualismo, né? Então, esses livros que ela tem escrito como se fosse um preparo para essa fusão. E o segundo pensador, né, colega que eu vou falar aqui, que tem um canal também, é o Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias, ele é juiz de direito, né, ele é palestrante espírita, e algumas pessoas não sabem, mas ele começou a estudar psicologia. Atualmente ele está fazendo curso de psicologia, e ele lançou um outro canal, né, que não é o dele, de espiritismo, para falar só de psicologia. E ele tem falado muito sobre autoconhecimento, sobre reorganização da ciência acadêmica também nessa direção, né? Dela virar uma ferramenta mais aplicada na mão das pessoas para elas se melhorarem, e não só para ser uma ferramenta de terapia formal do consultório, né? Então, esses dois caras, eles têm publicado muito sobre isso, e algumas coisas que eu vou começar falando está baseado no que eles refletiram, e depois eu vou tentar fazer uma síntese sobre duas ideias que eles trazem, né? Sobre o bem e o mal, e sobre como as necessidades humanas repercutem nessas defesas do ego, tá? Então, esse aqui é o contexto.
Então, para a gente poder começar, né, eu não posso deixar de falar de ego. Eu imagino que a maioria das pessoas tem, assim, né, uma visão intuitiva do que é ego. Talvez de uma maneira bem leiga, a gente possa definir ego como o nosso eu consciente, de uma forma que fica fácil da pessoa perceber o ego, né? Então, quando eu falo de eu, geralmente esse eu que eu estou descrevendo, imagina assim, então o Jordelei, né, é um homem gaúcho, músico, professor, né, idealizador do Portal Paz, isso eu estou falando do ego dele, né, eu estou falando dessa personalidade que está aqui agora e que está organizada nessa personagem, né, e que tem um centro de vontade consciente, que tem um mecanismo interno, né, consciente, de se descrever e de tomar decisões. Então, esse centro, né, do consciente, a gente pode grosseiramente chamar de ego. É claro que pessoas que seguem outras linhas de psicologia, né, que não a psicanalítica do Freud, vão ter outras definições de ego, mas aqui eu estou simplificando justamente para a gente contextualizar a reflexão que vem depois, né, do que seria egoísmo. Então a gente pode pensar no ego como esse eu da minha vida atual, que eu construí em cima de uma organização e que é consciente dele mesmo e que toma decisões baseadas numa vontade consciente, tá? Esse ego, né, que é esse personagem que nós todos temos, então foi descrito pelo Freud, e ele tem que lidar com uma interface entre dois mundos, né? Então, tá esse ego, que sou o meu eu, tendo que enfrentar o mundo externo, né? Tem demandas, tem regras, tem as outras pessoas, tem a questão cultural, tem as frustrações, então tem todo um mundo externo que já estava pronto e que me apresenta uma série de cobranças e demandas, né? Que confrontam esse eu, que confrontam esse ego. E, ao mesmo tempo, à medida que o ego vai se estruturando e desenvolvendo, ele começa a perceber que existe também um mundo dentro, né? Todo mundo interior que está também apresentando necessidades, cobranças, desejos, conflitos, traumas, né? E o ego está ali no meio, igual um queijo do misto quente, né? No meio das duas chapas, tentando lidar com o lado de fora, tentando lidar com o lado de dentro. E muitas vezes isso cria um grande conflito, porque os interesses externos e os interesses internos são divergentes, são completamente incongruentes, né? O que eu desejo é proibido pela lei, o que eu desejo não pode porque tem uma regra na família, tal coisa que aconteceu do lado de fora eu não consigo aceitar e virou um trauma. Então sempre ele está tendo que transitar essas energias do externo e o interno, mas de uma maneira que é muito dolorosa, não é uma maneira harmônica, não é uma maneira agradável, né? Muitas vezes é algo muito desagradável e muito difícil de ter que lidar com essas interfaces, tá? Então, até aqui, eu estou falando uma base que vem do Freud. E aqui eu vou abandonar um pouquinho Freud, né? Porque ele descreve, então, esse ego imerso nesses conflitos, e aí ele fala que esse ego cria defesas para poder lidar com essa confusão, né? Para lidar com a dor, para lidar com esses sentimentos de frustração todos que ele tem. Então ele descreve mecanismos de defesa do ego, que é negação, projeção, sublimação, mas que nós não vamos seguir aqui. Então aqui nós vamos abandonar o Freud e entender assim. Então tem esse ego que está imerso nos conflitos, e existe uma série de necessidades que ele tem que decidir como ele vai atender. E aí eu vou pular para a teoria de um outro psicólogo, né, que é o Abraham Maslow. Maslow, ele foi um psicólogo americano, né, de meados do século XX. Ele teve muitas contribuições e uma delas é a pirâmide de Maslow. Eu vou tentar mostrar a pirâmide de Maslow para vocês aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu salvei uma foto dela, que talvez dê para ver. Vocês estão conseguindo ver isso? Ok, é um esquema muito simples, né?
O Maslow, ele então estudou as necessidades humanas e ele colocou essas necessidades humanas nesse diagrama de pirâmide. Então, esse diagrama de pirâmide, ele tem uma ordem. As necessidades que estão na base, segundo o Maslow, teriam que ser atendidas primeiro. E à medida que eu fosse atendendo as necessidades que estão na base da pirâmide, eu ia conseguir subindo essa pirâmide até chegar no topo da pirâmide e atender todas as minhas necessidades. Quando isso acontecesse, eu ia me sentir muito feliz, né? Então eu ia atingir um estado de felicidade, de paz, de felicidade, porque eu atendi todas as minhas necessidades, tá? Então, na base da pirâmide tem as necessidades fisiológicas, que é alimento, moradia, né, abrigo. Na segunda é segurança, então tem a ver com eu ter uma reserva financeira, tem a ver com eu ter saúde, né, física, tem a ver com eu conseguir uma estabilidade material, um emprego, né. Na terceira linha da pirâmide tem as necessidades de amor e relacionamento, então eu ter relacionamento sexual satisfatório, eu ter família, eu ter amigos que gostam de mim. Na terceira linha tem a estima, que é autoestima, respeito das outras pessoas, respeito por mim mesmo. E na última linha, ele colocou o que ele chamou de realização pessoal, né? Que aí teria a ver com eu vencer preconceitos, eu ter criatividade, eu conseguir, de uma certa maneira, essas coisas mais sofisticadas, né? Uma realização social, uma realização mais de um grupo, né? Ok. E aí eu permito, né, como aqui é um grupo não acadêmico, eu permito colocar mais um nível em cima, né, do topo da pirâmide, que seria uma realização espiritual, né? A gente está aqui num grupo falando de espiritualidade, então a pessoa realizou isso tudo que o Maslow colocou na pirâmide, mas ele falou do contexto físico, material, né? Então a gente pode pensar num sexto nível, que seria uma realização espiritual, de eu ter essa segurança, né, ou dessa conexão espiritual, tá? E por último, como se fosse um nível para além desse nível espiritual, de eu imaginar assim, então, se a gente acredita que a vida não termina aqui, né, não é só eu ter conexão espiritual aqui, tem uma realização para além dessa vida, que seria essa evolução que eu busco para eu chegar num estado melhor na vida futura, né? Então, como se fosse ainda um nível superior a esse, tá? Então, a gente tem, nessa questão toda, né, da pirâmide, uma série de necessidades, e essas necessidades vão ser administradas por quem ou pelo quê? Pelo meu ego, né? Então, eu estou diante de uma necessidade fisiológica, que eu não tenho alimento, e o meu organismo começa a dar sinais, né, de que eu estou com fome, que eu preciso comer alguma coisa, eu vou começar a fazer uma busca e o meu ego vai me direcionar, olha, você precisa de procurar alguma coisa para você comer, porque senão daqui a pouco você começa a passar mal, né? E aí vai assim, aí ele atende essa necessidade do alimento. Então essa necessidade parou de ser importante naquela hora, porque ela foi atendida. E aí ele começa a perceber assim, mas o que que ainda eu sinto de necessidade, né? Então agora a gente atendeu as necessidades de sobrevivência, que é o primeiro nível, e aí então agora eu preciso de pensar que eu tenho que manter minha saúde, eu preciso pensar que eu tenho que ter uma propriedade da minha casa, né? Eu tenho que ter uma reserva de dinheiro, e eu estou passando para um segundo nível, que é esse nível da segurança. Eu quero ter segurança, né? Depois, relacionamento. Depois, eu preciso de ter essa estima das pessoas e até a minha própria estima. Depois, as minhas realizações pessoais, né? Num nível mais mental. Então, à medida que eu vou subindo a pirâmide, os outros níveis vão deixando de ser importantes, né? Só que isso não é fixo. Eu posso, de uma certa maneira, estar muito bem e, de repente, fura lá embaixo, né? Então, por exemplo, de repente eu perco a minha casa, aí eu volto lá na sobrevivência. Eu tenho que repensar, peraí, isso que eu estou fazendo aqui, eu estava muito preocupado, né? Se eu não ia fazer a palestra hoje à noite no Portal Paz, aí de repente tem a notícia que eu estou sem minha casa. Eu falo assim, ó, gente, tchau, porque agora eu tenho que ir lá resolver o problema da minha casa e eu não vou ficar aqui fazendo palestra, né? Então existe esse tipo de mudança e às vezes é muito brusca,
às vezes é muito dolorida, né, essas mudanças, porque a gente acredita que algo que a gente já conquistou está conquistado, é definitivo, a gente tem essa ilusão, né, da permanência, e várias espiritualidades, né, falam que as coisas são impermanentes, então isso é uma ilusão. E aí eu vou criando essa ilusão que eu estou subindo a pirâmide, que aí tudo vai se resolvendo, e as coisas não funcionam assim na prática, né? Então eu tenho que criar um equilíbrio que não é esse equilíbrio estático. Eu tenho que ter ferramentas para ir lidando com as necessidades à medida que elas vão aparecendo. E aí isso é que é a grande dificuldade do nosso ego. Porque à medida que as vicissitudes vão acontecendo, à medida que a dor não é suportável, ou à medida que o desafio não era o que eu estava programando ou esperando, esse ego ele começa a se rebelar, ele começa a não atender da maneira dentro das regras, né? Então não vou atender esse mundo externo coisa nenhuma, vou atender só as minhas necessidades. Ele começa a olhar só para ele mesmo, né? Então, egoísmo, numa definição bem dicionário mesmo, né? Ismo é quando tem um partido, né? Ou quando tem um tomar o lado de algo, né? Então tem o partidarismo, né? Tem essa coisa do quando eu falo ismo, eu estou tomando o lado de algo. Então o egoísmo é quando a nossa mente resolve assim: ego, você está certo, o resto está todo errado, né? Vamos fazer o que é bom só para gente. Vamos tentar atender a nossa necessidade, né? E aí tem uma palestra muito interessante do Haroldo, né? Que o Haroldo ele fez muitas palestras, né? E tem hora que você tem que ficar pescando as coisas que ele fala lá no meio. Tem coisas que ele repete muitas vezes, tem coisas que ele fala uma vez e desaparece lá no meio. E uma das coisas que ele falou, e eu só vi uma vez, não sei se algum de vocês tem outras referências, né? Mas ele deu uma definição de mal que é assim: o mal é o bem, só para mim. Então, a pessoa que deseja o mal, na verdade, ela não quer o mal, ela quer uma coisa que é boa, mas que é boa só para ela, né? Então, por exemplo, ele deu o exemplo assim: ele estava chegando para dar uma palestra no Rio de Janeiro, e ele estava atrasado, e uma das primeiras dificuldades foi que a linha vermelha estava completamente abarrotada e tinha tido um conflito da polícia com o pessoal lá do morro, e tinha uma parte que estava interditada. Aí ele falou assim: nossa, mas essa linha, né, vermelha interditada agora, como ia ser bom se fechassem a linha vermelha e eu pudesse só eu passar, né? Tudo só para mim, o trânsito só para mim, né? E aí ele falou: isso, eu estou querendo uma coisa boa, mas que é boa só para mim, né? Todo mundo que ia ter que sair, ia ter que esperar eu passar, que ia ter que resolver a situação para ser bom para mim, eles todos estão sendo prejudicados, né? Então, não é que eu estou querendo uma coisa ruim, má, né, no sentido da coisa, mas eu quero a facilidade só para mim. Então, quando a gente para pensar, né, na definição do mal dessa outra maneira, né, porque tem aquela definição clássica do Livro dos Espíritos que o mal é a ausência do bem, né? Mas essa definição dele, de uma certa maneira, se encaixa dentro dessa, porque é como se fosse assim, é o bem, só que só para mim, né? Para os outros todos não vai ter bem. Então, a ausência do bem para todos, né? Eu estou pensando só na minha individualidade. Então, a gente pode chamar isso de um transbordamento do ego, né? Quanto esse meu ego fica cego pelas necessidades que ele está enfrentando, e ele acredita que, então, né, é vantagem eu fechar a linha vermelha, porque eu estou vendo só a minha necessidade, está tendo um transbordamento desse ego, e esse ego ele passou a, de uma certa maneira, comandar como se aquela verdade pequena dele fosse a verdade absoluta, né? Como se essa solução fosse a solução geral, assim, a solução do ambiente, né? E aí tem uma reflexão do Marlon baseada sobre isso, que ele não compara do jeito que eu vou comparar aqui. Eu vou tentar fazer uma relação da pirâmide de Maslow com as necessidades e quando o egoísmo transborda, né? Ele descreveu isso de uma maneira assim: o egoísmo, ele é o partido do ego, o ego está enxergando aquilo só do ponto de vista dele, e aí ele comete excessos. Esse excesso, a igreja chamou de pecados, né? Então ele descreveu os 7 pecados
como se fossem 7 excessos do ego, não como se fossem pecados, porque eu vou para o inferno, porque é feio fazer, nem porque está errado, né? Mas pecados porque quando eu cometo uma dessas configurações mentais, que eu acredito que aquilo é o melhor, na verdade eu estou acreditando nessa verdade do ego que está querendo que tudo seja do jeito dele e que é bom só para ele. Então, que é o mal, né? Então ele começa falando primeiro da cobiça, que os 7 pecados são aqueles pecados que a igreja fala mesmo, né? Cobiça, luxúria, gula, ira, preguiça, inveja e orgulho. E eu anotei aqui para não esquecer de nenhum deles, porque eu vivo esquecendo, né? Suas provas de catecismo eu ia tirar 0. E eu anotei também porque tem uma ordem entre eles, né? Não é só assim, a correspondência deles com as necessidades não é tão direta. Quando eu resolvo só ver a minha necessidade de sobrevivência. Então, só a minha sobrevivência interessa, né? Não a dos outros. Então, quando eu resolvo assim, eu vou comprar 10 litros de álcool gel antes de todo mundo e só eu vou ter álcool gel guardado, né? Que aconteceu no começo da quarentena. Que as pessoas achavam que tinham que comprar aquele monte de álcool gel e saíam comprando aquele monte e queriam ter só para elas, né? Ou às vezes um exemplo mais simples assim, né? Quando chega o ovo de Páscoa em casa e eu pego e escondo ele no guarda-roupa, porque eu quero comer ele sozinho, né? Então é aquela coisa assim, eu quero aquele alimento, aquele item de sobrevivência só para mim. Depois que eu sobreviver, então tá, eu vou pensar se eu vou dividir com os outros, né? Então esse tipo de cobiça, né? É uma coisa que é muito mais disseminada do que a gente imagina, porque as pessoas acreditam que elas precisam daquilo para sobreviver mesmo, né? Então, tem muita gente que acha assim, quanto de dinheiro que eu preciso para ser feliz, né? Essa resposta é muito diferente para cada pessoa que você fizer a pergunta. E é a letra de uma música, né? Cantada pelo cantor Daniel. Então, quanto de dinheiro que eu preciso para eu ser feliz? Tem gente que vai falar, eu preciso de 10 milhões, de 50 milhões, né? Eu preciso de ter 5 casas para eu sentir que eu tenho segurança. Eu preciso de sei lá quantos carros, né? Não é aquela coisa de eu ter só o necessário para a sobrevivência e depois disso eu posso repartir, né? É isso que faz a gente estocar coisas que estão na promoção e perder no armário porque passou a validade, né? Essa cobiça, essa coisa do meu ego acha que eu preciso daquilo, mas na verdade eu não preciso, né? E tem uma diferença para a gula que nós vamos chegar na gula daqui a pouquinho, né? E aí na pirâmide do Maslow, vocês lembram que o relacionamento vinha no terceiro nível, né? Eu vou inverter para a luxúria cair no segundo nível, porque na tradição esotérica tem muito mais a ver com o segundo nível do que com o terceiro, né? Mas, então, o segundo excesso, né, do nosso ego seria luxúria. E luxúria, na descrição, do ponto de vista psicológico, não é excesso de vontade de ter relação sexual, né? Então, luxúria, quando eu estou tentando atender a minha necessidade de amor e relacionamento, e eu imagino que os outros têm necessidade de amor e relacionamento, é muito essa coisa de eu usar os sentimentos, ou a sexualidade, ou o sexo para manipular o outro, ou para eu conseguir atender minhas necessidades, mesmo que o outro esteja sendo enganado, né? Então, aquela pessoa do tipo assim, vou casar com fulano, mas na verdade eu queria só o dinheiro dele mesmo. Eu estou manipulando essa pessoa, ela acredita, né, que eu gosto, ou ela finge que acredita que eu gosto, mas na verdade eu estou utilizando o afeto, a afetividade, os sentimentos, ou até o sexo mesmo, né, carnal, para manipular essa pessoa. Então, isso tem muito mais a ver com luxúria do que aquela pessoa que quer transar um monte de vezes, né? Porque do ponto de vista psicológico não é essa coisa física do eu tenho muita libido, né? É essa coisa do eu utilizar essa ferramenta para satisfazer uma necessidade do meu ego, né? Para o meu ego, de uma certa maneira, se inflar, atender só a minha necessidade, esquecendo do outro, né? E aí o terceiro nível, que é a gula,
tem uma diferença para cobiça, que é o seguinte: gula é como se fosse compulsão, né? Então, na cobiça, eu compro um monte de comida e guardo no meu armário, achando que eu vou precisar dela, e ela estraga lá, né? Na gula, eu tenho a compulsão da comida, mas eu tenho que comê-la de uma vez, porque é como se eu quisesse sentir aquele prazer todo de uma vez, né? Então, na gula, que é essa coisa da compulsão, é por sensação, né? É por eu ter essa desmedida recompensa por algo. E aí eu não estou falando só da gula por comida, né? A gente pode pensar na gula por compra, na gula por, sei lá, poder, né? Na gula por drogas, né? Qualquer coisa que vai me satisfazer ou me dar um excesso de prazer fácil, e que aí eu tenho uma avidez por aquilo, eu posso chamar de gula. E eu estou fazendo o quê? Indo num excesso para atender o meu egoísmo, tá? Ira, que é essa coisa, né, de eu usar a raiva, do mesmo jeito que eu posso usar a sexualidade para manipular os outros, eu posso usar a raiva para atropelar os outros, né? Claro que tem hora que eu preciso da minha raiva para reagir. Isso é diferente da ira, que é quando eu uso a raiva de uma maneira bem organizada e bem orquestrada na minha cabeça para passar por cima do direito dos outros e conseguir só o que eu quero, né? Como se eu fosse um trator, que é aquele nível lá na pirâmide que corresponde ao respeito, né? Então eu vou usar a raiva para obter respeito, entre aspas, mas dessa maneira bem egóica, né? Bem centrada no meu ego, tá? E aí, chegando no topo da pirâmide, que é essa de eu realizar social, né? Eles colocaram a preguiça. Eu fiquei muito na dúvida, assim, se é preguiça mesmo, né? Que impede a gente de fazer as coisas, mas aí eu vejo que todo mundo que tem um projeto, que tem um sonho, né? Fala assim, ah, não deu certo porque eu procrastino, né? Ou porque eu enrolo. E no fundo, assim, é porque eu tenho uma preguiça, mas a preguiça aqui não está entrando como essa preguiça de eu não tenho força ou tenho desânimo, né? É essa preguiça do não acreditar, porque você não ter motivação é muito isso, né? Eu não tenho essa convicção, eu não acredito naquilo a ponto de eu me jogar de cabeça. Então eu fico enrolando, né? Então, essa preguiça do eu fico enrolando, essa preguiça do, na verdade, eu não me esforço, eu vou fazer mais ou menos, vou fazer o que dá, né? É porque eu não tenho essa fé, essa coisa, né, da convicção de que aquilo realmente é prioridade. Então, que essa minha realização, né, em termos de criatividade, de projeto, é prioridade. Eu acho que não é. E aí eu vou procrastinando, né? Então, esses 5 pecados correspondem aos 5 níveis da pirâmide, que são 5 níveis materiais, né? Para os níveis espirituais, eles pensaram assim, pensaram na inveja como o 6º nível, que é esse nível da conexão espiritual. Porque inveja não é só a cobiça de você querer o que o outro tem. A inveja é você querer que o outro não tenha, né? A inveja passa por um desejo do outro se dar mal. Não é só você querer se dar bem. Porque se o meu vizinho conseguiu comprar um carro, eu posso raciocinar assim: ué, eu também vou me esforçar e também vou comprar, né? Eu não preciso ficar com inveja do carro dele. Eu posso enxergar aquilo como eu vou ter o meu carro também, né? Mas não, quando eu tenho inveja, é como se fosse assim, fulano, né? Não merece, ou nunca esforçou e conseguiu, né? Como que funciona isso na minha cabeça? Então a inveja, ela tem sim esse lado, né, do mal querer pelo outro, e isso desconecta a gente espiritualmente completamente, né? Porque se eu estou nessa vibração de que o outro não pode ter nada, o outro não merece nada, o outro é ruim, eu nunca vou conseguir enxergar que, de uma certa maneira, eu estou falando de mim mesmo, né? Porque se o outro que é meu semelhante não vale nada, não merece nada, eu também não valho nada e não mereço nada, né? Então, não é como se a gente não fosse filho do mesmo pai, a gente não tem essa conexão. Então, esse é o 6º nível. E o 7º nível, né? Aí eles puseram o orgulho, e orgulho é um pecado que até lá, no livro dos Espíritos, ele coloca um pouco a parte do egoísmo, né? Porque o orgulho é aquele sentimento que faz a gente se sentir igual ou maior que Deus. Então, quando eles falam assim, fulano, né, disse que Deus não podia ter feito isso comigo. Como que Deus permite que aconteça tal coisa? O que eu estou subentendendo ali? Eu estou subentendendo que eu sei mais que Deus para resolver aquilo, né? Ou eu tenho mais discernimento que Deus para decidir o que é bom para mim.
Então, isso é orgulho, né? Isso é eu achar que eu tenho tanta. Eu estou me achando, né? Eu tô achando que eu sei tanto, ou que eu posso tanto, que eu posso criticar Deus, né? Então, essa questão do orgulho, ela vai por essa raiz, né? De que eu me acho maior do que Deus, mas isso aparece muito mais de eu achar que eu sou maior que os outros, né? Não maior que Deus, às vezes, mas eu achar que eu sou maior que os outros, ou que eu sou melhor que os outros. E isso me desconecta totalmente dessa questão, né, do, peraí, eu preciso me evoluir para chegar no ponto que eu estou falando que eu sou, né, o que eu estou, tá? Muito bem, aí a gente chega no sétimo nível, né, que é o último, tá? Então tem essa correlação, que é uma correlação imperfeita, mas que faz a gente, de uma certa maneira, refletir que pontos do meu ego que estão transbordando, né? E na hora que eu vou analisar isso, é um pouco frustrante, porque eu começo a perceber assim, gente, eu transbordo o ego o tempo todo em todos os níveis, né? Começa a dar aquela sensação assim, gente, mas eu sou uma porcaria, porque eu realmente não consigo resolver ou estabilizar nenhum desses níveis, né? Mas a boa notícia é assim, todo mundo é assim, né? E a nossa proposta em termos de melhora, a nossa proposta que eu falo enquanto pessoas que estão aqui num planeta imperfeito, né? Não é melhorar todos os níveis ao mesmo tempo. Então, uma outra palestra do Haroldo, ele fala uma questão do desejo central. Então, ele conta que no livro Libertação tem um obsessor, né? E que esse obsessor explica para o André Luiz o seguinte: é muito fácil convencer os encarnados a fazerem coisas erradas. É só descobrir a paixão principal que essa pessoa carrega, né? Aí eles estavam obsidiando um rapaz que era muito avarento, ele era muito preocupado com dinheiro. Então ele dizia assim: é só a gente jogar uma ideia sobre ele perder o dinheiro que você vai ver o que vai acontecer. E aí o obsessor vai lá e sopra no ouvido, né? Olha, estão querendo pegar terras da tua fazenda, não sei o quê. E aí logo a pessoa começa a desorientar. Então, uma das coisas a gente faz a reflexão, mas é muito fácil para cada um de nós imaginar assim, no momento atual, qual desses pontos que é o que está mais desequilibrado ou que é a minha tarefa melhorar, né? E aí, quando a gente faz essa pergunta com honestidade, a resposta vem muito fácil, né? Porque a gente se conhece, a gente sabe onde a gente escorrega, né? E para encerrar, tem uma frase da Joana de Ângeles, que é muito simples, mas que ao mesmo tempo é muito profunda. Então ela fala assim: o sentimento de felicidade surgirá naturalmente quando nossa mente estiver em paz. Então parece que é uma coisa muito óbvia, né? Felicidade é quando eu estiver em paz. Mas aí, na hora que ela começa a destrinchar o significado disso nas obras dela, a gente começa a perceber quanto trabalho psicológico a gente ainda tem a fazer, né? Muito bem. Então, essa reflexão, ela está muito no lado da ponte, né, da psicologia, tentando ir para o lado da espiritualidade, né? Eu não sei, de repente, se na semana que vem, eu sei que a Carolina vai falar de psicologia também, né? E aí talvez ela vai falar um pouquinho do outro lado, não sei, assim, como que é a proposta dela, eu sei que ela vai falar da linha dela, né? Isso mesmo. Então, talvez um pouquinho o outro extremo, né, de como o lado espiritual está tentando caminhar para se aproximar da psicologia. Então, ok. Eu ainda estou fazendo a palestra, ainda estou pensando. Mas já peguei a dica. Não, muito bem. Sabe que esse assunto, na verdade, eu não inventei, né? No dia que eu fui convidado barra convocado, durante a noite me falaram assim, fala de defesas do ego, mas não defesas do ego igual Freud fala, né? E aí que apareceu isso aqui. Mas ok, Bruno, aí agora pode abrir para perguntas ou coisas que as pessoas queiram completar ou falar, né? Olha, olha só que coisa interessante, né? Vou me atravessar no Bruno aqui, mas tudo bem. Mas eu e o Robson, a gente vem conversando muito sobre como nós desenvolvermos as nossas percepções, né, mais sutis e mais sensíveis do nosso dia a dia. E a espiritualidade fala muito que eu tenho que gerar conteúdo para o Robson para que ele
faça o que ele melhor sabe fazer, pensar, 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 né? E aí e é muito interessante porque tu chega e não foi sondado. Robson, tá afim de falar alguma coisa? Foi dito, Robson, tu vai falar, né? Tal dia. E aí foi dado o dia também. E nessa pressão, tu conseguiu manter serenidade e tu conseguiu escutar a espiritualidade. Esse é um dos pontos fundamentais para nós que estamos aqui nesse desenvolvimento, porque como tu falaste do ego ali no início, né? Ah, o Jordelei é músico, é isso, é aquilo. Mas eu também acho engraçado e invejo vocês, no bom sentido da inveja, se é que existe a inveja boa, né? Mas de vocês dizerem, não, eu estou preparando o conteúdo. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo sentar e preparar um conteúdo para falar sexta-feira. Porque todas as vezes que eu tentei fazer isso, eu só me dei mal. Porque eu começo a falar e aí parece que a espiritualidade tão sacana que é comigo, não sei com vocês como é, mas comigo ela é bem sacana, eles resolvem falar de outro tema. E aí fica conflitando o que eu estudei com a informação que eu recebo. O que eu estudei com a informação que eu recebo. E eu tento ficar linkando uma coisa na outra e aí já vi o que acontece, né? Então eu aprendi a confiar completamente. Eu chego na sexta-feira e digo, bem, queriam que eu estivesse aqui, agora é com vocês, se virem, né? É mais ou menos isso que eu faço. Mas eu acho lindo tu te colocar à disposição, e isso serve de relação para que todos nós aqui compreendamos isso, é que tu disse, tá, eu preciso pensar do que falar, e a espiritualidade vem e te diz o que falar. Né? Este ato de confiar é talvez o elo de ligação entre a psicologia, entre a ciência e a fé. Eu não sei. Assim, eles falaram o tema, né? Veio o título na minha cabeça e falou assim: vai falar sobre isso. Mas depois eu tive que montar mesmo. Não foi assim, eu senti que eles me ajudaram a montar, mas eu tive que montar. O que você estudou? O que falaram? O que fulano falou, né? Resgata lá a figura no livro, resgata tal coisa. Deu uma transpiradinha, mas foi legal. Mas isso é lindo, isso é lindo. Parabéns, parabéns. Quantas pérolas nós temos no grupo, né, Bruno? Bastante, bastante. E tem muita gente que tá no grupo e a gente sabe tanta coisa que a gente ainda nem sabe ainda, né? Robson, cara, eu nem sei o que te perguntar, assim, porque foi uma baita aula que eu fiquei só escutando aqui, e até que nem a Raíssa colocou ali, tão bem colocado, tão bem explicado, assim, que nem gerou dúvidas. Eu anotei alguns pontos aqui e assim, essa questão da preguiça, eu não via desse lado, não entendia esse lado, que realmente o ponto de você... foi uma coisa que eu comento muito com o Jordelei, assim, que às vezes, em alguns momentos, eu tenho meus projetos para seguir, tenho minhas coisas para fazer, e eu acordo de madrugada e eu tô lá e falo, cara, por que eu não levanto a bunda da cama e eu vou fazer, cara? Mas não, eu consigo ficar procrastinando até o último minuto para chegar atrasado. E eu fico pensando, falei, tá, mas por que procrastino desse jeito, sabe? E agora você comentou na sua explicação que a procrastinação tá ligada com a preguiça, né? E a preguiça é o ato de você, cara, eu não acredito, isso que eu tenho para fazer não me soa tão importante quanto deveria, a ponto de eu levantar a bunda da cama e fazer. Eu não vi desse lado, achei muito interessante. Mas uma das perguntas que eu queria fazer, e é assim, talvez até como tu comentou no final ali, que a gente não consegue se livrar do ego, isso é impossível, né? Pelo menos nós, enquanto estamos aqui, né? Mas como conviver com o nosso ego de uma forma mais harmoniosa? Isso é possível? Tá. Então, na verdade, o ego, ele é a gente.
né? Eu sou o ego. Agora, esse ego está Robson, né? Mas até eu passar para o outro lado, eu vou continuar com esse ego que está aqui comigo agora, né? Então, não é uma questão da gente ficar livre dele, nem se brigar com ele, né? É até o contrário. Então, a ideia é justamente assim: eu tenho que me livrar do egoísmo, que é a hora que o ego transborda. Então, tem hora que o ego transborda e que ele acha que ele é o centro das coisas e que tudo tem que ser feito do ponto de vista das necessidades dele, né? E ele é uma ferramenta, ele é uma parte. Ele não é o todo. Ele não é essa centralidade que ele se imagina. E a maioria das pessoas, né, principalmente, quanto mais material a pessoa, mais ela centraliza no ego e mais o ego é o centro do planeta dela, né? Então ela só enxerga o próprio ego, ela não enxerga mais nada. Aí ela começa a transbordar esses egoísmos que a gente está falando, porque tudo que ela age é para gratificar esse ego, né? E não para ele desenvolver. Então, na hora que eu estou cometendo um dos pecados, né, ele fala o seguinte: então a igreja tem razão, porque são pecados, mas não é pecados contra Deus, é pecados contra o meu próprio desenvolvimento. Porque na hora que eu estou cometendo esses egoísmos, eu estou gratificando meu ego de uma maneira que eu estou ficando preso ali, né? E aí eu tenho que virar para o ego e dizer: olha, não, peraí, ego, não é só você que precisa de abrigo, não é só você que precisa de amor, de sexo, não é só você que precisa de realizações, né? Não é só você que precisa de conexão com Deus. Então você vai ter que abrir para entender que existem outras necessidades para além das tuas, né? E quando você está gratificando só você, na verdade, o que que você está negando? Então a preguiça, que é o que você falou, né? Na hora que eu estou me gratificando com preguiça, o que que eu estou negando? Sabe? Então estou enxergando só uma necessidade do meu ego, que é ficar ali de bobeira, né? Tô de saco cheio, não tô querendo fazer nada, tô cansado. Aí eu tô me gratificando ficando lá deitado, mas o que que eu tô negando? E eu tenho que pensar, não é só que eu tô negando para os outros, o que eu tô negando para mim. O que que eu tô gratificando o ego e tô negando para eu desenvolver, sabe? Que aí na hora que eu fizer isso, eu nem preciso lutar contra o egoísmo. O ego simplesmente vai servir a outros propósitos que não é gratificar ele mesmo. É como se o ponto central a se resolver fosse o egoísmo, então, é isso, né? Então, Ou lá podemos no fazer Livro essa dos leitura? Espíritos, né, tem uma questão célebre, e aí tem um estudo do Marlon que ele fica 3 horas. Eu não estou brincando, não, 3 horas. Ele ficou 3 lives de 1 hora para discutir uma questão do Livro dos Espíritos, que os espíritos são perguntados, né, qual que é a raiz de todos os males? E eles respondem assim: já foi te dito muitas vezes, é o egoísmo. Né? Então, eles falam assim: todo o mal da humanidade é o egoísmo. Então, quando o Entendi. egoísmo se resolver, acabou o mal, né? Só que o ponto é esse: o egoísmo tem muitas máscaras, né? Ele não é só egoísmo. Então, eu começo a ter que me desdobrar para entender que horas que ele está se manifestando pelo meu comportamento, sabe? No começo, pô, obrigado, bem esclarecedor, viu? No começo ele estava comentando, né? Porque tem aquela pirâmide do Maslow, né? Então tu tem a base, que são as coisas mais fisiológicas, né? E, cara, eu estou com fome, então eu vou ali e vou comer alguma coisa. Estou com uma necessidade, então meu ego, cara, você precisa comer, você precisa fazer alguma coisa, você vai, você vai. Não seria meio. Daria para dizer que, de certa forma, quem muito conduz a nossa vida, nossas coisas aqui, é o ego, entre aspas? Não, o que conduz a nossa vida é completamente o ego. Né? O ego é o nosso centro de vontade. Então, o ego é que toma as decisões. Então, quem conduz a nossa vida é o ego. A grande dificuldade é, se eu estou enxergando, por exemplo, as minhas necessidades materiais e só elas, né? Vamos pensar numa coisa bem homem das cavernas mesmo. O homem das cavernas foi lá e fez uma caçada, né? Aí ele sentou a caçada dele e comeu a caça. Ele não está com fome. Dane-se o resto, né, da tribo, ou sei lá, de quem está em volta. Ele nem preocupa. Se ficar um resto lá e alguém quiser comer, pode. Né? Então, esse seria um exemplo de um egoísmo bem primitivo, né? Bem primário. Eu começo a perceber assim: não, peraí, é vantagem para mim todo mundo da tribo se alimentar, porque se a gente for atacado, todo mundo está forte para se defender aqui.
Então eu começo a raciocinar não em termos só do eu vou satisfazer minhas necessidades, mesmo que seja ainda por egoísmo, entende? E depois eu começo a desdobrar isso até chegar num altruísmo, né? De uma mãe que está lá num campo de guerra, só tem um pão, ela dá para o filho. Tem alguém que levantou a mão. Eu. Boa noite. Eu queria complementar, Fala um Robson. pouquinho mais alto, André, você não está escutando direito. Não? E agora? Melhorou. Tá. Eu queria complementar, Robson, que você falou justamente sobre esse negócio da tribo. Eu assisti esse final de semana um documentário no Netflix que se chama I Am, ou Eu Sou. E aí ele fala um pouco sobre essa coisa do quanto qual é a essência do ser humano? A essência do ser humano realmente é ser egoísta ou é essa coisa do eu quero tudo para mim e você que lute, né? Porque eles começaram a fazer uma pesquisa com animais, né? É, tipo, como que os animais se comportam? E aí eles observaram primeiro eles observaram os cervos, né, os veados. Eles falaram assim, vamos observar que tem o alfa. Será que o alfa, a hora que ele olha para uma lagoa e pensa assim, ali nós vamos tomar água, todo mundo vai atrás? Como que funciona isso? E aí é assim que eles acharam que ia acontecer. Mas o que realmente aconteceu foi, um olhou, o outro olhou, o outro olhou, quando deu, digamos assim, 51% dos que olharam para aquela posse e não para outra, então o resto do grupo foi, digamos assim, uma votação, entende? E aí todos eles foram lá naquela poça d'água. Outra coisa que eles observaram, por exemplo, foi um leão na hora da caça. O leão, quando ele caça, digamos assim, um cervo, ele caça dois porque ele precisa comer? Não, ele caça um porque ele precisa comer um, entende? Então, assim, por que que nós, seres humanos, então, por que a gente precisa estocar álcool gel? Por que a gente precisa estocar papel higiênico? Também é uma coisa que muita gente, né, acabou os estoques também. É, também falaram da história da tribo. Por muito tempo, as tribos caçavam e dividiam o animal entre todos da mesma forma. Até que um belo de um dia, alguém olhou e falou assim, cara, mas eu sou o mais forte. Eu fui o que fiz mais, eu trabalhei mais, então eu devia ganhar um pouco mais do que os outros. Então esse cara começou a fazer uma cabaninha lá em cima de uma montanha e começou a estocar a maior parte para ele lá. E de repente um outro percebeu e falou: bom, mas eu também sou forte. Então ele começou lá. E aí começou essa coisa do, digamos assim, eu tenho de mais e vocês têm de menos. Vai ter que merecer, vai ter que, entende? Então, assim, será que realmente essa é a essência do ser humano, né? Ele começa o documentário perguntando o que há de mal com o mundo. E aí ele termina perguntando o que há de bom com o mundo, né? Porque se a gente olhar pelo outro lado, a gente pode deixar o ego de lado. Só que é um trabalho, né? Também. Então, uma das coisas, né, é que aí é uma discussão um pouquinho diferente do que a gente fez, porque é uma discussão anterior, né? É como surge o ego. Então, se a gente para observar os animais e começar a imaginar se eles têm ego, você hoje tem um consenso de que quanto mais inferior o animal, a resposta é não tem ego, né? Uma formiguinha não sabe que ela é a formiga fulana, né? Só no desenho animado mesmo. Então, ela é uma célula de uma colônia, mas ela não é um indivíduo que tem um ego e que toma decisões por ela. Ela só segue os instintos, né? E mesmo para os animais superiores, que já têm alguns traços, né, de agir para além do instinto, ainda não existe um ego estruturado para a gente falar que ele tem uma personalidade. A gente personifica os nossos animais de estimação, mas no fundo eles não têm um ego, né?
no sentido de um ego igual ao nosso, que senta, reflete e toma decisões, né? Então, quando a gente passa para a tribo, aí tem muitas alegorias, né? A alegoria mais famosa é a alegoria de Adão e Eva, né? Que hora que o homem saiu dele ser uma parte da criação para ele ser criador. Que hora que ele saiu dessa consciência de que ele só vai agir ali de acordo com o que Deus mandou, para eu vou agir do jeito que eu quero, sabe? Aí essa construção desse centro de vontade que é o ego tem um momento mesmo da evolução que isso estrutura e que ainda é bastante misteriosa, né? Mas que a gente sabe que a partir daí o homem começou a ter noção sobre significado de bem e mal, né? Tanto é que a maçã era o fruto do bem e do mal. Por quê? Porque não é o sexo que foi o que expulsou a turma do paraíso, né? Foi essa noção do bem e do mal. Então agora eu sei o que é bem e o que é mal. Só que tem hora que mesmo eu sabendo, eu vou lá e escolho fazer a sacanagem com o outro, né? Então eu tenho esse dilema, eu tenho um poder de escolher, mas esse poder de escolher vem do conhecimento, né? Porque se eu não tivesse esse conhecimento, eu não estou escolhendo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é ignorante sobre uma regra, ela erra, mas coitada, ela não sabe a regra, né? À medida que eu sei a regra, escolho burlar a regra porque é bom para mim, aí a gente está entrando nesse dilema moral, né? E essa é uma discussão filosófica assim gigantesca, né? Desde filósofo que fala que a nossa mente é uma tábula rasa, né? Que tem filósofo que fala que a nossa mente é um papel em branco e que o pai e a mãe vai colocando as informações e aí eu vou aprendendo, até o filósofo que fala que o lobo é o homem, é o lobo do homem, né? Quer dizer, nós somos maus por natureza e a gente tem que corrigir essa natureza má. Só que esses dois extremos, né, eles simbolizam o debate, porque é uma pergunta sem resposta, né? A gente só consegue dar essa resposta não a nível de comunidades, mas por enquanto a gente consegue dar a nível individual. A minha escolha foi egoísta, sabe? E tem hora que às vezes a gente olha o outro, a gente imagina assim, fulano foi egoísta, mas eu não conheço o dilema que ele está vivendo. Eu não conheço a dor que ele está vivendo, né, para falar que ele está errado, sabe? Então, esse tipo de reflexão é bastante rica e vai longe. Raíssa, acho que agora é contigo. Essa pergunta que você fez aqui, ela já foi respondida? Qual? Essa que escreveram aqui, como podemos relacionar o transbordamento do ego com as questões que pertencem exclusivamente ao corpo biológico? Eu acho que não foi respondido essa ainda. Eu não tinha visto. Essa pessoa... que eu vi que a Raíssa tinha levantado a mão ali também, achei que queria fazer uma pergunta. Não, mas pode responder primeiro que depois eu pergunto. Obrigada. Não, ok. Então, como podemos relacionar o transbordamento do ego com as questões que pertencem exclusivamente ao corpo biológico? Como achar um equilíbrio para identificar quando é ação exclusiva do ego e quando há influências bioquímicas que poderiam gerar uma compulsão alimentícia, por exemplo, né? Então, a segunda pergunta primeiro, né? As pessoas que acreditam em uma causa e efeito, né? Porque a gente está falando sobre defesas do ego do ponto de vista do Dharma. Dharma é só uma maneira mais poética de falar karma, né? Porque eu acho que karma remete ao passado e Dharma remete ao futuro. Então, o que a gente está plantando e que nós vamos colher amanhã, né? Então, essa influência bioquímica que eu tenho agora, né? Se eu tenho um corpo desequilibrado, na verdade, eu cultivei esse corpo desequilibrado. Então, é provável que as influências que eu estou recebendo do meu corpo não é culpa do meu corpo. Esse corpo é o corpo que eu recebi de acordo com o que eu cultivei lá atrás, né? Então, se a gente para pensar em termos do que a gente estuda aqui, né, que as coisas têm um desdobramento espiritual, a resposta seria essa. Se a gente para pensar do ponto de vista acadêmico, não tem resposta, né? Agora, quando as questões do corpo biológico interferem no ego, né, esse dilema, na verdade, não é do corpo também. O corpo tem as necessidades dele. Eu estou lutando para satisfazer essas necessidades, né? Mas a decisão sempre é do ego, não é do corpo. O corpo ele está só sinalizando as necessidades dele, né? Então, do ponto de vista
vamos dizer assim, jurídico, né, de quem é a culpa, muitas vezes as pessoas vão usar essa questão do corpo, né, para justificar até crimes. Por exemplo, eu tive um surto de epilepsia, eu perdi o controle do meu comportamento e bati ou matei tal pessoa, né? Isso pode ser usado, inclusive, em lei para justificar que a pessoa perdeu o controle do comportamento. Mas, do ponto de vista do que a gente está estudando aqui, isso é como se fosse assim, de onde veio esse ego desequilibrado que qualquer alteração do corpo ele não consegue se manter no comando, sabe? Quer dizer, esse ego fragilizado, que ele chega a adoecer, ele não adoeceu do nada, ele adoeceu porque teve uma série de escolhas da pessoa de enfraquecer esse ego, né? Então, quando a gente fala de defesas do ego do ponto de vista do Freud, é uma coisa que é muito positiva, porque é um ego mais poderoso, ele faz o que ele decide. Então, um ego adoecido, ele não faz o que ele decide. E aí tem muito a ver com a tua pergunta, né? Quando tem outras influências do corpo ou de outra pessoa, e que eu acabo fazendo o que eu não quero. Então, eu tenho um ego enfraquecido que acaba seguindo outras pessoas, né? Do ponto de vista espiritual, poderia ser até na obsessão, assim, né? O meu ego é fraco, alguém sopra para eu fazer tal coisa, eu saio fazendo, né? Mas também é uma discussão bastante longa, sabe? Quanto mais evoluído o ego, menos ele vai escutar o corpo biológico, né? Talvez a resposta mais simples seja essa. Aí, Raíssa, qual era a sua pergunta? Vixe, travou tudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Indo por esse ponto de vista da evolução do ego, né, e da nossa própria evolução como um todo, né, eu gostaria de colocar como exemplo aqui, claro, o magnânimo Buda, como funcionou para ele não necessariamente ele especificamente, mas como que funciona esse processo, né, não só da iluminação, da ascensão também, essa desconstrução do ego a ponto de você, não que você não tenha mais, porque o ego é a personalidade, mas como funciona essa desconstrução baseado na evolução do ego mesmo? Eu não sei se eu falei certo a pergunta, se deu para entender, mas é isso. Tá. Essa resposta é fácil, porque eu vou fazer uma cópia, vou fazer igual o Jordelei fala, dar uma de papagaio. Então, eu vou repetir a resposta que eu ouvi numa live, né, do Marlon, o Marlon Reikdal. Recomendo muito que quem interessa por esses assuntos siga esse cara, porque ele é genial, assim. Mas o que ele falou do ponto de vista religioso, né, que seria o topo da pirâmide, então eu vou evoluindo e eu vou abrindo mão das materialidades do ego. Eu não tenho mais as necessidades materiais como a minha prioridade de satisfazer o meu ego. Então eu vou conseguindo subir a pirâmide, no sentido dos meus egoísmos, eles vão evoluindo. Não é uma questão de destruir o ego, nem deixar o ego dissolver, né? É uma questão dele tá tão evoluído, tá tão bem, né? Vamos dizer assim, que ele não liga mais para as materialidades, né? Até o ponto que ele está tão identificado com, com, esse, com essa conduta superior que é natural para ele só fazer coisas não egoístas, né? Então, o que o Marlon respondeu para a pessoa que fez uma pergunta parecida com a que você fez, ele respondeu assim, é igual quando São Paulo falou assim, não sou mais eu, mas o Cristo que vive em mim, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que agora eu já estou fundido com esse ideal superior, né? Que na psicologia a gente chama de self, então, que é o representante do nosso espírito, né? No nosso psiquismo, e que é ele que decide, não é mais o ego. O ego, ele é só uma ferramenta de decisão, mas que já concorda com a ideia superior de vamos abrir mão das coisas que não têm importância. Porque a materialidade não tem importância. Se eu comi num restaurante de R$ 500 hoje, não tem importância. Se eu tenho 5 casas, não tem importância. Né? Vai chegar daqui a 30, 40 anos, ou de um dia de eu morrer, nada disso tem valor nenhum. Tudo isso vai ficar aqui, é materialidade. E eu fiquei decidindo em cima dessas materialidades, perdendo meu tempo, né?
Então, essa é a resposta que ele deu, né? Mas é claro que eu estou muito aquém de poder te falar como que é a sensação de sentir isso, né? De que agora eu e o Cristo somos um, né? Mas é a resposta que o Marlon deu, que São Paulo deu. Perfeito, obrigada. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou passar ali para o tio Jordelê encerrar, então, hoje. Aí, Robson, acho que, assim, tem mais gente que vai ver esse vídeo. O pessoal que entrar lá no grupo pode fazer as perguntas lá para ti, assim, com relação ao ego, que de repente ficou com alguma dúvida depois. Pode fazer as perguntas no chat que eu vou procurar ler. Nem sempre eu leio os chats, né? Os chats que eu falo, os comentários, né? Depois do Isso. vídeo. Mas acho que, de repente, essas pessoas que chegarem lá perguntando, pode ser uma dica para você falar o seguinte: ah, gente, vocês querem perguntar, participa ao vivo na quarta-feira, né? Vem prestigiar o canal e tal. Boa, boa. Robson, eu estou aqui anestesiado com o balde de informações que tu jogou sobre nós e de uma forma extremamente amorosa e didática. É difícil falar de psicologia para um músico, né? Mas eu entendi, acredito que tenha entendido bastante sobre o que tu falaste. E eu até ia fazer um comentário bem esdrúxulo, assim, né? Uma pergunta, uma comparação, talvez, que se poderíamos dizer que comparar o ego com uma contratura muscular. Então, o terapeuta vai lá, vai ficar massageando, mas não é massagear o ego, né? É massageando para que solte a contratura. E ao soltar a contratura, alivia a dor, alivia a tensão. Ou seja, trazer conhecimento para o ego, trazer a associação das coisas, fazendo com que ele se amacie, isso poderia nos levar à questão do aprimoramento, de sermos o Cristo que habita em nós, né? Ou seja, mas é uma comparação bem dura, né? Uma contratura muscular. Não, entendi. Mas aí eu mudaria um pouquinho a comparação. Na verdade, a contratura muscular seria o egoísmo. Seria o que está incomodando, o que não está certo, né? Entre aspas, usando a palavra certa. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vejo vocês falando aqui, vai me dando um monte de ideias, assim, um monte de ideias. Pena que eu só tenho 24 horas do dia para poder botar em prática todas as ideias que surgem, né? Eu não sei por que no Enneagrama falaram que eu era 9, sendo que eu estou com muitas características de 7, que cria e não faz nada, né? Mas, Robson e queridos amigos, irmãos que aqui estão, obrigado mesmo. Esse grupo me enche de alegria, esse grupo me traz tantas coisas boas, assim, não só de conhecimento, mas de companheirismo. Hoje eu estava lendo lá no Telegram das pessoas dizendo que esse grupo realmente lá no Telegram era diferente, porque as discussões internas acabavam trazendo um certo conforto e uma certa ajuda. E a gente sabe que a gente só cresce coletivamente. A gente sabe que a gente só alcança o estado de nirvana, o estado de iluminação, ou sei lá como a gente vai chamar isso, estando, vibrando em sintonia com pessoas iguais a nós. Mas ser iguais a nós é muito além de pensarmos todos iguais. É exatamente o contrário, é pensarmos diferentes, mas em harmonia, onde as ideias das outras pessoas apenas agreguem e acrescentem a nós. Então, fazendo com que a gente tenha uma amplitude maior de vida, de experiência, de tudo. E eu tenho certeza absoluta que vocês todos, né, a Mazé começando, a Dalila, a Regina, se eu esquecer de alguém, por favor, me avisem, tá?
o Robson, agora depois vem a Carol, depois vem o Aécio, e todos vocês trouxeram aqui um cabedal de informações que me faz refletir muito. Porque eu só sei fazer duas coisas: tocar e ceder o corpo porque a espiritualidade falha. Duas coisas que eu acredito que sei fazer. E ao fazer isso e ver vocês trazendo essa outra contribuição, que é a contribuição que me falta, né, me enche de uma alegria que eu não sei descrever. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigado por aquela ideia que foi me sugerida lá num pedal subindo Silveira Martins, né, pelo tio Oikenaz, de montar o Portal Paz, de fazer o Portal Paz. E aí entender o que ele disse, que as pessoas viriam ao Portal Paz, que nós não precisaríamos ir, as pessoas viriam ao Portal Paz. E ele não estava falando de pessoas para assistir o Portal Paz. Estavam falando já de pessoas para contribuir com o Portal Paz. Ou seja, e hoje a gente está vendo isso. Está vendo isso pelas mãos de trabalhadores, de professores, de entusiastas, de pessoas apaixonadas pelo tema. Obviamente que escutaram Haroldo Dutra Dias, escutaram Divaldo Pereira Franco, a gente se coloca no nosso lugar, né? Obviamente a gente se coloca no nosso lugar. Tu falando do Haroldo, eu lembrei do livro que ele tem, né? O Novo Testamento, editado por ele, através de estudo e de pesquisa. E uma pessoa que consegue, num curto prazo de tempo, estudar aramaico para poder fazer uma tradução dos textos, a gente pode entender a tarefa que um ser desse tem. E o melhor de tudo, que é aquilo que eu tenho aplicado e trabalhado muito com todo mundo que chega até mim, que a mediunidade ela não é para ser trabalhada nas casas espíritas, mas no todo. Então, Haroldo vai lá com sua mediunidade, talvez não ostensiva, né, mas intuitiva, e ele consegue ser juiz juiz, consegue ser psicólogo aqui um pouco, né, eu já sendo, e consegue ser o palestrante e o espírita. E isso, idem para todos nós aqui, nas nossas áreas, idem. Ou seja, a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, em proporções diferentes, em ambientes diferentes. Mas, para que algumas pessoas consigam chegar a Haroldo, a Divaldo, a entendê-los, talvez precise passar pelas nossas mãos antes. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, isso que nós estamos fazendo aqui, eu só tenho a agradecer, porque eu vejo amor nas falas de vocês. Eu vejo carinho, eu vejo respeito, eu vejo simplicidade. E eu quero terminar esse meu agradecimento e esse encerramento dizendo uma frase que há 10 anos ecoa na minha cabeça, do querido tio Oikenaz. Todas as respostas serão encontradas na simplicidade. Obrigado.